Bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso Democracia Anembrionária. Deixa eu explicar de pronto o que significa democracia anembrionária no meu modo de conceber a democracia brasileira. Essa palavra anembrionária eu tomei emprestado das ciências médicas. Refere-se à gravidez anembrionária. Significa que a mulher ela tem sintomas, sinais de que está grávida, mas quando ela vai fazer lá a ultrassonografia, não existe um embrião. É o que os médicos chamam de ovo cego. Pois bem, eu me vali desse termo anembrionária para conceituar, é uma ideia, não chega a ser um conceito trabalhado, nem mesmo um tipo ideal, mas é uma ideia para representar o que para mim é a democracia brasileira. Ela tem sinais, ela tem funcionalidades, ela tem as instituições aparentemente que deveriam servir à democracia, mas ela não tem a substância de uma democracia, sobretudo no que se refere à presença dos setores populares, do respeito às suas garantias, aos seus direitos. Né? A democracia brasileira ela é um ovo cego, ela não tem substância, ela funciona na aparência e, sendo assim, ela serve às elites, ela serve às classes dominantes. Né? Não vamos aqui nos debater em todas as disfuncionalidades dessa democracia. Mas então eu quero, tomando por base o período histórico de 2016 até agora, 2020, tecer algumas ideias e fatos e argumentos para embasar essa minha concepção de que nós vivemos uma democracia anembrionária. E nós começamos o mini curso com essa parte 1, que estamos chamando o combate às políticas públicas. Quando os governos de esquerda, podemos chamar assim de centro-esquerda, né? Na verdade, os governos do Partido dos Trabalhadores, eles operaram numa dinâmica, no máximo, de uma social-democracia. Né? Alguns dizem que se tratava de um regime social liberal, não é? Mas não houve nenhuma radicalização, nenhuma ruptura institucional. Eles governaram dentro da governabilidade, representando, respeitando as instituições, não é verdade? Então foi um governo de centro-esquerda, vamos dizer assim. Mas é claro que no campo político brasileiro, o Partido dos Trabalhadores sempre representou a hegemonia da esquerda, não é? E então, uma das coisas mais evidentes do déficit nosso de democracia é que os principais programas sociais postos em prática pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo, dos governos do Partido dos Trabalhadores, eles foram ferozmente combatidos. Quem não lembra do Bolsa Família, que hoje é um programa institucionalizado, né? Mudaram os governos, mas ele permanece porque foi um programa muito premiado, foi um programa de reconhecido impacto social e de um peso muito pequeno no PIB brasileiro, é menos de 1% do PIB brasileiro, o programa Bolsa Família. Ainda assim, ele foi um programa alvo de protestos, da ira de uma classe média alta, das elites brasileiras, dos meios de comunicação, a deslegitimar, a criminalizar o programa Bolsa Família, assim com outros programas sociais. Mas nessa primeira parte eu quero focar no programa Mais Médicos. O Brasil é um país muito desigual, todos sabem, né? Nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo, daí que revela-se o lado perverso das elites brasileiras a combaterem os programas sociais que visam ali atenuar algumas desigualdades, alguns sofrimentos das classes mais baixas. Mas o Brasil é um país que os indicadores mostram, ele é muito desigual, é um dos campeões em concentração
de renda. E isso se reflete no acesso aos serviços de educação e aos serviços de saúde. Se nós olharmos a localização dos médicos brasileiros em termos geográficos, eles estão ali distribuídos no litoral do país e nas grandes cidades, nos centros urbanos. Os médicos, eles não querem ir para o interior, não é? Lá não existe também condições adequadas para eles trabalharem e nem existe um estilo de vida de consumo, de lazer que os atraia, né? Então, são relações muito complicadas para quem vive no interior do Brasil, nos grotões do Brasil, que praticamente tem que se socorrer nas áreas urbanas quando precisa de atendimento até mesmo básico, né? Para não dizer de exames, de cirurgias. Então nós temos um grande déficit de médico nas regiões mais distantes do Brasil e nas periferias. Países do mundo todo enfrentam esses problemas, né, de déficit de médicos em algumas regiões e abundância em outros. E eles procuram criar políticas públicas para corrigir esses déficits. E a Alemanha, por exemplo, ela restringe o registro profissional em algumas regiões que já estão saturadas de médicos. E o Brasil criou, então, no governo Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos, que significava contratar médicos do exterior, sob condições especiais e com valores fixos, para que eles operassem nas regiões distantes do Brasil. Majoritariamente, esses médicos que compuseram o programa vinham de Cuba, que tem um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde e faz essa intermediação entre países que precisam dos médicos cubanos. Todos sabem que Cuba tem uma super oferta de médicos, não é verdade? E faz com que o país seja um dos campeões em saúde básica, em atendimento à saúde. E Cuba exporta os serviços desses médicos. O Brasil não inventou isso. Então, o programa, depois de muito debate no Congresso Nacional, ele foi aprovado e imediatamente ele vai tendo um impacto muito grande nas regiões periféricas e distantes do Brasil. Nós temos aí algumas imagens dos médicos cubanos em atividade. Logo, o programa ele vai alcançar um índice de aceitação entre os beneficiários muito grande, acima de 70% sempre, não é? Mas, ao mesmo tempo em que o programa Mais Médicos está diminuindo o deslocamento das pessoas do interior para os centros urbanos, está fazendo um atendimento inédito nas periferias. Aqui mesmo na Paraíba, nós fizemos trabalho de campo e verificamos como esses médicos atendiam durante o dia inteiro as populações mais carentes de municípios do interior do nosso estado. Então, ao mesmo tempo em que esse programa vai crescendo, né, já chegava-se a 15 mil médicos, chegamos a ter 15 mil médicos entre médicos cubanos ou de outros países e médicos brasileiros, que eram uma minoria, porque, na verdade, os médicos brasileiros eles não se interessaram pelo programa Mais Médicos. Chegaram até a hostilizar os médicos cubanos que chegavam para trabalhar aqui no Brasil. Quem não lembra das cenas, não é, desses médicos desembarcando em aeroportos e sendo recebidos às vaias por médicos brasileiros. Mas, fora isso, você tinha um embate ideológico muito grande na grande mídia, no parlamento. Nós temos aí um gráfico que ilustra um pouco isso, né? Deixa eu ver se eu consigo manusear ele um pouco e mostrar para vocês que o programa tinha objetivos interessantes e, mesmo assim, ele era alvo de estigmatização, não é? Alguns chamavam os médicos cubanos de mais escravos, de mais submédicos, de curandeiros e por aí vai. Só que o objetivo do programa era o objetivo
de aumentar a cobertura de atendimento básico em saúde, não é? Corrigir esse déficit nos lugares onde não existiam médicos e também, claro, como toda política pública, o programa tinha o objetivo de ganhar apoio nessas populações, né? Nenhum governo faz nada que não queira obter o crédito político, não é? Então, o programa ele passa a ser estigmatizado nos meios de comunicação, jornalistas, eles dão a sua contribuição para que o programa ele seja deslegitimado, né? Também nós podemos observar as corporações, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar, nós tínhamos vários discursos que eram contra o Mais Médicos, não é? Nós tínhamos o discurso, por exemplo, corporativo. Deixa eu mostrar aqui alguma coisa para vocês em relação a esses discursos. Vai aparecer aí uma, um slide, né? Todos vão poder acompanhar, que nós temos vários discursos circulando na sociedade contra o Mais Médicos. E esses discursos provinham exatamente de atores sociais que dispunham de um capital linguístico, né? Vamos dizer assim, para usar os termos de Pierre Bourdieu. Por exemplo, a burocracia do Estado, que nós classificamos como argumento legal. Eu separei aí algumas frases que vinham, por exemplo, de membros do Ministério Público do Trabalho, que, a despeito de todos os benefícios que o programa trazia, eles lutavam para inviabilizar o programa. Então, tem aí, esses médicos vão trabalhar para o Sistema Único de Saúde, para entidades públicas. Nesse caso, existe a questão da acessibilidade aos cargos públicos. Eles estavam querendo que houvesse concurso, não é? Porque o programa era um convênio, era um programa emergencial. O programa sacrifica as relações de trabalho e foi desvirtuado para suprimir a falta de profissionais nos rincões do país. Então, aqui uma fala de um membro do Ministério Público, ele reconhece que o programa visa isso, suprimir a falta de médicos, não nos rincões do país, mas ele se apega a essa necessidade que os médicos façam concurso, embora que o programa tenha passado no Congresso, tem uma lei que legalizou o programa, ele estava plenamente institucionalizado, mas havia essa disputa da burocracia do Estado. Um outro tipo de discurso é o discurso corporativo, das entidades médicas a que eu já me referi. Então, tem aqui um trecho de um documento do Conselho Federal de Medicina. A ação não é contra a presença de médicos estrangeiros em território brasileiro, mas pelo cumprimento da exigência legal para que o médico demonstre efetivamente sua capacidade técnica para o exercício da profissão nos termos do arcabouço legislativo já existente. Eles exigiam, aquela questão do revalida, da prova. Os médicos cubanos atuam no mundo todo. Então, isso fez parte dessa reserva de trabalho que os médicos sempre quiseram estabelecer. Vocês hão de imaginar que absurdo é que nós estamos em plena pandemia, não é, do coronavírus aqui no Brasil, e esses discursos também, eles foram ressuscitados, né? As entidades de classe médica preocupadas com a contratação emergencial de médicos que não foram formados ainda, porque o governo autorizou a antecipação da formatura de médicos que estavam ali no final do curso para atender a emergência do coronavírus. Então, é o discurso corporativo. O discurso político, todos sabemos, tem aqui uma fala do candidato derrotado nas eleições de 2014, os partidos de oposição, eles fizeram, foram contrários, barulhentos em relação ao Mais Médico. Então, ele diz aqui, o Mais Médico é 80% propaganda e 20% de efetividade na melhoria do atendimento à saúde, discurso político. E nós temos o discurso ideológico, que é aquele discurso que dizia, pelo fato dos médicos virem de Cuba, e em Cuba existia um regime comunista, então se tratava de uma forma de financiar a ditadura cubana. Tem aqui um colunista de uma revista semanal que era muito feroz no combate aos governos do Partido dos Trabalhadores. Ele diz:
As condições de importação desses escravos cubanos são inadmissíveis para uma democracia como a nossa. Imagina. Como já cansei de dizer, mais de 80% dos médicos estrangeiros do programa do governo são cubanos, o que levanta a suspeita de tudo não passar de um grande esquema de transferência de recursos do Brasil para a ditadura cubana. Isso convenceu muita gente, né? A mídia empenhada em desconstruir as políticas sociais do Partido dos Trabalhadores, dos governos de esquerda, então levantava essas questões ideológicas e muita gente se convenceu disso, principalmente aqueles que não precisavam desse atendimento médico de base. Né? Então, inclusive começa aí, já está em plena operação, o discurso do ódio, né? Porque esses escravos cubanos, imagina se a tradição da medicina cubana, ela pode ser caracterizada nesses termos, mas começa aí a semeadura de um discurso de ódio. Como é que isso termina? Acontece o golpe de 2016, o governo Temer até chega a investir um pouco mais no programa Mais Médicos, mas em 2018 nós estamos já num processo de extrema radicalização do discurso da extrema-direita, quando o candidato vencedor Jair Bolsonaro, ele termina as apurações, fechadas as urnas, ele acrescenta ao seu discurso radical de ódio, não é, o combate aos médicos cubanos, as ameaças aos médicos cubanos. Então, o governo de Cuba, para resguardar a sua dignidade, antecipa aquilo que o candidato já dizia, que iria eliminar o programa. Resultado, pelo menos mais de 10 mil médicos foram embora, o programa foi extinto e nós chegamos à pandemia do coronavírus, precisando de tudo para corrigir, para socorrer o nosso sistema público de saúde, sem a presença desses médicos. Então, essa é a primeira parte do que eu chamo de democracia embrionária. Como é que você pode ideologizar, combater um programa que atende os mais pobres, aqueles que não têm condições nenhuma de ter acesso aos serviços de saúde? Isso é a faceta, não é, hipócrita da nossa democracia. O colunista chega aqui a reivindicar. Isso é inadmissível em uma democracia como a nossa. Inadmissível numa democracia qualquer que seja, é uma ampla maioria da população não ter acesso a serviços básicos de saúde, de educação, e não ter voz que possa se impor para defender os seus interesses. Foram essas vozes da burocracia do Estado, das entidades médicas, dos partidos de oposição, dos grupos de mídia, que fermentaram as condições para que a extrema-direita chegasse ao poder no Brasil. Não é? Nós vamos comentar isso nas outras partes do minicurso, e para que políticas sociais importantes, existe uma quantidade enorme de programas sociais que foram desativados, um desinvestimento social muito grande, o teto dos gastos e outras políticas para os trabalhadores rurais, para os aposentados. Houve uma desconstrução, não é, dessas políticas sociais. Mas eu escolhi aqui dialogar, mostrar o programa Mais Médicos. Nós temos dados suficientes para provar que enquanto ele operou, ele tinha um impacto muito positivo no sistema de saúde público, como também uma aceitação muito grande. Mas sendo a nossa democracia anembrionária, não tendo substância, então acabou o programa Mais Médicos e, com o fim dele, milhões de brasileiros deixaram de ser assistidos pelo Estado na necessidade mais essencial da vida, que é a necessidade de ter acesso aos serviços de saúde. Continuamos na parte 2 com o nosso mini curso. Obrigado por enquanto.